Aleluia. Glória a Deus. Como é que vocês estão? Todos bem? Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. E queria mandar um oi para você que está aí assistindo de casa. E principalmente para você que veio. É uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Essa é a sua casa, amém? E hoje é um dia fantástico. Hoje tem sido um dia maravilhoso na presença do Senhor. De manhã foi um tempo maravilhoso e à noite não vai ser diferente. Amém? Por isso que eu peço que você esteja conectado com a unção, naquilo que Deus irá falar, para que você possa sair daqui plenamente convicto daquilo que você foi chamado para fazer e ser. Amém? Sabe, hoje à noite eu vou falar sobre a cultura do reino, a cultura dos céus. Existe algo que Deus colocou, instituiu para que nós vivêssemos e fizéssemos. E essa é uma cultura que nós devemos viver, sabe? Muitas das vezes nós nos perdemos nesse caminho, nos amoldamos, nos acostumamos com as coisas que estamos vivendo. Mas existe uma receita que Deus quer que nós pratiquemos. Existe uma cultura celestial, uma cultura espiritual que Deus estabeleceu para que nós vivamos nessa terra. Amém? Eu estava nesses dias conversando lá no trabalho. Eu gosto de falar do meu trabalho porque é o momento que eu tenho para conversar com algumas pessoas diferentes e tudo mais, fora do âmbito da igreja. E alguns deles me perguntaram como foi ir para o Brasil. Em novembro eu fui para o Brasil, ver minha família, e passei quase um mês lá. E eles perguntaram, a cultura é muito diferente? Eu disse, olha, é bem diferente. Como é que você se sente estando aqui, numa cultura diferente? Diferente da que você cresceu, da que você aprendeu, da que você morou boa parte da sua vida, a maior parte da sua vida. E eu disse, é diferente. Eu não posso dizer que é pior ou melhor, eu só sei que é diferente. E aí chegou outro colega e começou a falar que eu não como comida portuguesa, eu não gosto de francesinha. Quando ele falou aquilo, para mim já... Ovo lá, pá. Não gosta de francesinha. Uns irmãos que não comem ovo. Esses para mim já passa de lado. E ele começou a falar, ele começou a ter um tom assim meio de... porque a comida do Brasil é melhor que isso, que aquilo. E eu virei para ele e falei, rapaz, você nunca vai desfrutar daquilo que você está vivendo hoje, porque você está preso ao passado. Entenda que o feijão com arroz, uma bananinha cortadinha ali, não vai ser todo dia. Sabe, uma carninha frita só quando for na casa da sogra. Glória a Deus pela minha sogra que está aqui, faz uma costela. Eu sempre duvido que ela faz uma costela boa, mas ela faz. Eu também não. Eu já comi algumas vezes e eu fiquei meio em dúvida. Eu disse, você nunca vai usufruir daquilo que você tem hoje, dessa nova cultura, porque você está preso àquelas coisas de lá. Você nunca vai experimentar algo e saber se gosta ou não, porque você está preso a algo que você viveu no passado, sendo que você não vive mais aquilo hoje. Você está imerso em uma cultura totalmente diferente. Como eu disse, não é pior nem melhor. Você se submeteu a estar aqui, então você vai ter que se acostumar. E vai ter que aprender a desfrutar do melhor que essa cultura pode ter. Sabe, eu não gosto daquela carne... que é com tripas à moda do Porto. Amado, eu não como. eu não desce. Respeito quem gosta e quem come, mas eu não como. Já não convida. Mas entenda que existem outras coisas que eu sei que eu gosto, mas uma realidade é que eu não vivo preso às coisas que eu vivia lá. Não estou falando a respeito de família ou a respeito dessas coisas, estou falando exatamente agora a respeito de comida, amém? E você puxa para outras áreas da sua vida. Por exemplo, muitas pessoas que chegam aqui, imigrantes, seja de qualquer país, e querem implementar a cultura delas aqui. Você percebe que é um choque? Você percebe que há um choque, não que você vai deixar de ser quem você é, mas você tem que se adaptar à realidade que você vive hoje. Amém? E aprender a desfrutar do melhor que isso pode ter para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque diferentemente da cultura regional
ou de país, ou de cidade, você pode ter uma saudade do que viveu e aproveitar do melhor. E, posteriormente, desfrutar novamente, como eu fui para o Brasil, daquelas coisas que você desfrutava. Mas no âmbito espiritual, quando nós passamos a ser filhos do Rei, filhos de Deus, e entramos no reino dele, amado, de onde nós viemos, não pode haver saudade. Aquela vida de pecado não pode gerar um sentimento saudosista na sua vida. Você não pode ficar preso àquelas coisas que você viveu, porque você está numa cultura, aí sim, melhor. Aí eu já não posso dizer que não é melhor nem pior, essa é melhor. E quando você experimenta algo melhor, amado, não tem por que você sentir saudade daquelas coisas que ficaram para trás. A cultura do reino, quando nós nos imergimos nela, quando nós vivenciamos e desfrutamos dela, amado, não tem como você sentir saudade do passado, das coisas que ficaram para trás, daqueles pecados que você cometeu, daquela vida no mundo. Não tem como. Ah, mas de vez em quando eu sinto alguma coisinha. Então você não mergulhou 100% na cultura do reino, na cultura do céu, nas coisas que Deus proporcionou para você. Porque quando você começar a experimentar daquelas coisas que Deus planejou para você, você não vai sentir nenhum pingo de saudade daquelas coisas que ficaram para trás. Porque quem experimenta de algo melhor não quer voltar para trás. Quem experimentou de algo bom não quer voltar para trás, não quer viver aquelas coisas que ficaram para trás. Sabe, todo dia eu dirijo carros de 200 mil para cima, carros fantásticos. Eu sei que hoje não é realidade para mim, mas eu sei que vai ser um dia, porque todo dia eu entro lá e declaro, pai, um dia eu vou ter um desse para mais. Um dia eu vou ter um desse para mais. O meu não tem aquelas funções todas, ainda. Mas eu sei que Deus tem algo melhor para a minha vida. E eu sei que Deus tem algo melhor para a sua vida. Sabe, eu declaro na sua vida que você não vai retroceder para aquelas coisas que você deixou para trás. Sabe, você avança para o alvo. Com foco no consumador, autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Sabe, esse é um ano de crescimento, nós vamos viver isso, nós já estamos a viver isso. Mas eu quero dizer a você que essa cultura do reino, essa cultura do céu, ela tem que ser vivida para que nós possamos desfrutar das coisas boas que Deus tem para nós, das melhores coisas dessa terra. Eu não sei se você conhece os príncipes da Inglaterra, não sei se você acompanha a história deles, mas a princesa Kate, não é isso, que casou com Williams? Se você for ver a história dela para trás, ela era uma pessoa normal, estudava na universidade, ia para a praia, vestia as roupas normais, vivia uma vida normal, saía, ia para festas, e, enfim, ela vivia de uma vida normal. Mas a partir do momento que ela casou com o príncipe Williams, ela teve que mudar de vida. Ela não pode ir mais para os mesmos lugares que ela ia. Ela não pode mais vestir as mesmas roupas que ela vestia. Ela não pode frequentar os mesmos lugares que ela frequentava. Porque agora ela é uma princesa. Aleluia. E eu vou dizer, sabe por que ela não sente falta de vestir as mesmas roupas que ela vestia no passado? Porque ela veste roupas muito melhores hoje. Porque ela tem uma vida muito melhor. Amada, ela não precisa ir para uma festa pagar as coisas. Não, amada, a festa vem até ela e ela come do melhor dessa terra. Amado, Jesus, quando morreu naquela cruz por mim e por você, Ele deu umas vestes brancas. Lhe deu roupas melhores daquela que você vestia no passado. Hoje você tem acesso a um banquete maravilhoso que Deus disponibilizou para nós. As coisas que ficaram para trás, amado, ficaram para trás. Hoje você tem uma nova realidade, você faz parte de uma nova cultura. Você faz parte do reino de Deus. Você é filho de Deus. E como filhos, você tem acesso total às coisas que o Pai tem. Cabe a nós fazermos o quê? Desfrutarmos daquilo que nós temos acesso. Às vezes nós ficamos presos em situações
em momentos, em dificuldades passageiras. E nós, às vezes, nos esquecemos de quem nós somos filhos. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Apocalipse 1, 5 ao 6. Eu acho que toda vez que minha esposa vai dar uma palavra, ela vem aqui, copia o primeiro versículo que eu vou ler e dá a palavra. Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 5. Aqui diz o seguinte: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amado, não sei se você entendeu o que a gente leu aqui. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Amado, ele já nos libertou dos nossos pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Amado, é certo que provas virão, revestidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é um versículo, é uma música. Acho que tem um versículo também. Mas, amado, chega de viver se condenando das coisas que viveu, que passou, que aconteceu. Amado, Deus tem uma vida nova para mim e para você. Nós já somos livres daquelas coisas que nos prendiam. Sabe, Satanás não tem mais vez em nossas vidas. Nós não mais pertencemos ao reino de Satanás. Nós já não somos mais pecadores. Então ele não tem autoridade sobre a minha e a sua vida. Pode você sim dar legalidade e se submeter às circunstâncias, mas Deus, ele tem algo melhor para mim e para você. E você tem que dizer para Satanás: tire suas mãos de mim. Como já dizia um grande poeta, que eu não pertenço a você. Grande profeta. Mas é isso, amado. Tire suas mãos de mim. Eu já não pertenço mais a você, eu pertenço ao reino de Deus. Eu pertenço a Cristo Jesus. Eu sou uma nova criatura. Eu sou filho de Deus. E tal como filho, eu tenho que reinar nessa terra. Mas entenda que a realidade do reino, ela tem que ser viva em nossas vidas. Não é uma realidade que tem que ser meia boca, viver pela metade, dar um jeitinho, não. Tem que ser algo verdadeiro em nós. Nós não podemos viver uma farsa, porque se nós vivermos uma farsa nesse mundo, as pessoas vão olhar para nós, não olhando para nós, mas olhando para Deus, e dizendo assim: você é crente? Mas está fazendo isso, isso e isso. Ele não está julgando a sua vida não, amado. Ele está julgando aquilo que você crê. Ele está julgando aquilo que você defende, aquilo que você diz ser. Por isso que nós devemos levar a sério isso. Esses dias um colega chegou para mim lá e disse que comprou um iPhone 13 Pro Max por 400 euros, novo, na caixa, zerado. Eu disse: olha, glória a Deus. Posso ver? Pode, tal. Primeira coisa que eu olhei foi a câmera, assim, né? Tinha uma câmera que estava invertida, né? Eu disse: glória a Deus, rapaz. Bom, só que eu senti meio leve. Meio assim, meio leve. Por fora, bela viola, né? Tá bem. Aí eu apertei assim e tal, tava as coisinhas normais e tal. Aí eu desbloqueei aí. Não, é porque ainda tô assim, tem umas coisas aí e tal. Eu disse: não, pai, deixa eu ver como é que tá. Como é o touch. Quando eu abri o telemóvel, tava lá as aplicações certinhas e tinha algo que me chamou a atenção. Era o Google Play. Como é que... Play Store. Eu disse: ó, pra você ver. Eu disse: rapaz, tem uma Play Store aqui. Não, é porque é uma versão diferente que dá pra você... Eu disse: tá bem.
Aí eu mexi mais um pouquinho, abri o Play Store, abriu, tipo, normalmente. Aí eu abri algumas coisas assim, tipo, não tava funcionando o celular dele, né? Mas eu queria ver o que era aquilo, né? Aí cliquei assim na calculadora, não, para você digitar o número, para você ligar, nas chamadas. Amado, um Androidzinho rodando filé. Tava perfeito. Eu disse, toma lá seu celular. Mas você sabe que isso não é iPhone, né? Eu disse, não, comprei na caixa. Eu disse, porque veio numa caixa não quer dizer que é. Tá lá. Play Store. Não existe Play Store dentro do iPhone. Você não vai baixar coisa de Android no iOS. Não, só sei que ele saiu chateado. E depois ele foi ver que comprou realmente um... Gato comprou gato por lebre. Mas entenda, amado, a situação que aconteceu. Me foi apresentado algo como sendo verdadeiro. E eu vi que era falso. E no mesmo momento, eu tomei ranço por aquilo. Fala ranço aqui? Tomei nojo por aquilo. Nojo fala? Opa, meteu uma impressão em mim. Uma impressão. Eu fiquei com aquela coisa de, isso aqui não é verdadeiro. Sabe, toma aqui, ó. Toma aqui seu celular que eu não... Sabe, isso aqui não é original, isso aqui não é verdadeiro. Mas da mesma forma, as pessoas olham para mim e para você. E olham para a gente como filhos de Deus. E se você não tiver 100% alinhado com aquilo que Deus promete para você viver, as pessoas vão olhar para você e vão ter nojo de você. Isso é muito sério, amado. As pessoas vão se aproximar de você e vão dizer assim, para ser que nem fulano, fulano não é original, não. Fulano não é verdadeiro, não. Fulano diz que é A, mas por dentro é B. Olha, fulano, afinal, parece que é, mas não é. Entenda que as pessoas não vão julgar a sua vida. Elas vão julgar aquilo que você julga ser. Entenda que aquilo que nós defendemos, nós devemos defender e mostrar 100% aquilo que Deus é em nossas vidas. Sabe, eu não quero que as pessoas se aproximem de mim e sintam nojo daquilo que eu sou. Sabe, eu não quero que as pessoas se aproximem de mim e sintam um repulso daquilo que eu deveria ser e não sou. E quando você não é aquilo que você mostra ser, você fica totalmente sem graça para dizer qualquer coisa para essas pessoas. Porque num primeiro momento que a situação surgir, se levantar, ele vai dizer assim, mas você não é crente? Mas você não vai para a igreja? Você é de qual igreja? E se você não tiver uma vida certa com Deus, amado, você nem bate no peito para dizer que igreja você é. Porque você tem vergonha de envergonhar a sua igreja. Isso é muito sério, amado. A cultura do céu é algo muito sério. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos prendemos a situações e a acomodações, achando que estamos fazendo algo certo, mas estamos dando o nosso jeitinho. E Deus não quer jeitinho. Deus quer uma vida íntegra perante Ele, perante as coisas que Ele estabeleceu pela sua palavra. Esses dias eu estava vendo um vídeo com minha esposa. Era uma mulher que ela comia um sequilho. Sequilho eu acho que é um biscoitinho. Pronto. Era um sequilho com goiabada. E toda sexta-feira ela ia lá nessa confeitaria, comprava um sequilho com goiabada, chegava em casa, fazia um café e comia. Chegava em casa na sexta-feira, fazia um café e comia o sequilho. E certa vez ela se incomodou. Ela disse, esse sequilho tem pouca goiaba. Podia ter mais goiaba. Tem só um pouquinho. E aí o que foi que ela fez? Ela foi lá na confeitaria e disse, padeiro, deixe de ser mão de vaca. Bote mais uma goiaba para cima do sequilho. E o que foi que o padeiro fez? Colocou mais goiaba para dentro do sequilho. E aí ela chegou toda feliz em casa, com o sequilho recheado. Mais goiaba que biscoito. E ela preparou o café. Fez aquele ritual todo que ela fazia na sexta-feira. E ela conta que ela não conseguiu dar 2 mordidas no sequilho. Porque ficou enjoativo. Dada a quantidade de goiaba que tinha.
E aí o que foi que ela fez? Ela voltou no outro dia lá, e o confeiteiro já tinha preparado o sequilho topado de goiaba para ela novamente. E ela, por vergonha, o que foi que ela fez? Levou o sequilho, comprou o sequilho, levou para casa. Mas o mais interessante que ela fez foi que ela em casa, ela já viu que aquela quantidade de goiaba era enjoativa. Ela chegou em casa e raspou a goiaba de cima. Ou seja, ficou a mesma quantidade de que era no princípio. E ela passou isso, raspava a goiaba, até o ponto dela chegar para o confeiteiro e dizer, me perdoe. A receita original era que era boa. A receita verdadeira, aquela que você fazia, é que era perfeita. Porque eu conseguia comer o sequilho todo. E aquilo me satisfazia no ponto que devia ser. Não faça mais do meu jeito. Pode fazer do seu. Agora trazendo para a nossa realidade hoje. Às vezes nós chegamos na igreja e reclamamos de situações que acontecem ou que nós vemos e achamos que aquilo está errado, que aquilo devia ser assim, que devia ser A, que devia ser B, que devia ser... Mas, amado, existe uma visão que opera nesse lugar. Uma visão dada por Deus. E como o pastor bem fala, às vezes você não sabe de tudo que acontece. Mas se você alinha com a visão, as coisas vão começar a acontecer na sua vida e você vai começar a perceber aquilo que Deus preparou para o tempo que se chama hoje. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? Nós queremos um pouquinho mais de goiaba, porque um pouquinho mais de goiaba é mais gostoso. E às vezes nós estamos expostos a uma situação desconfortável, que nós sabemos que é desconfortável, mas pela força do nosso braço, nós vamos lá, fazemos, e às vezes estamos tirando a goiaba de cima. Às vezes estamos tentando dar um jeitinho ali, porque sabemos que o original é melhor, mas nós estamos meio que encurralados em uma situação. Quer saber um exemplo disso? No seu trabalho. Quando seus colegas de trabalho começam a conversar coisas ilícitas, coisas que arranham dentro do nosso coração. Se você começa a participar daquilo, você vai começar a raspar a goiaba de cima do sequilho. Sabe por quê? Porque você vai estar ali, mas você sabe que tem algo arranhando. Mas você sabe que é errado. Você sabe que está alguma coisa torta. Está sabendo que não está bem, mas você está ali envolvido naquelas coisas. Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos chegar para o autor e consumador da nossa fé e dizer, Pai, a tua receita é a melhor. Eu quero viver a tua vida. Olha, meus amigos, eu vivo algo diferente daquilo que vocês falam. Eu não vou mais me envolver nessas coisas. Ah, agora você virou crente. Não, eu sempre fui crente. Mas agora eu estou assumindo para vocês que eu vou levar uma vida a sério. Não existe nada de errado de você perceber e entender que a sua vida não está indo no caminho certo. É honroso da nossa parte sabermos que a nossa vida não está indo por um caminho certo. E chegarmos para Deus e dizer, Pai, me perdoa, a sua receita é a melhor. Realmente, Pai, a tua receita é a mais gostosa. Realmente, Pai, aquilo que o Senhor planejou para a minha vida é melhor. Porque quando nós decidimos fazer essas coisas, a nossa vida vai mudar de uma forma drástica, amado, para melhor. Você vai começar a fluir na maré de Deus. Fluir nas coisas que Ele tem para a minha vida e sua. E você vai começar a entender aquelas coisas que você não entendia. A melhor coisa que nós fizemos aqui foi dizer assim, eu não quero mais me envolver com nada que não seja a vontade de Deus. Vamos fazer o quê? Vamos colar junto com o pastor Márcio e Lícia. Vamos sugar direto da visão, amado, que eu não quero escutar as coisas já encaminhadas por aí. Não, eu quero escutar direto da fonte. O que é que Deus tem para essa igreja? Qual é a visão? Isso que nós devemos fazer e ter a ciência e a noção do que nossa vida está, para onde nossa vida está indo, o que é que nós estamos fazendo. Porque eu digo a você, realmente a cultura do céu é uma cultura viva e ela tem que ser vivida a sério. Não adianta ficar dando jeitinho ou desculpa. Porque às vezes, por exemplo,
Ah, eu não evangelizo porque na igreja não tem nenhum departamento de evangelismo ainda. Amém? Ah, então eu não vou evangelizar. Não, amado. O próprio Jesus falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não falou assim, amado, se vincule a um departamento de evangelismo, faça um evento e leve a minha palavra para as pessoas. Não. Amado, se não tem o evangelismo, faça o evangelismo você. Nas pessoas que você tem acesso, nos lugares que você tem acesso. Leve essa palavra para as pessoas que você tem por contato. Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz. Eu gosto de contar as coisas que eu fiz, tá? Você vê alguém na rua precisando de uma oração, de cura ou de qualquer coisa que seja. E eu senti a inclinação de orar. E eu disse para mim mesmo, chegar em casa eu oro por ela. Porque Deus é poderoso para fazer, até pela distância. Sabe o que eu estava fazendo? Estava pedindo um sequilho cheio de goiabada e raspando. Porque na minha cabeça eu estava fazendo certo. Amado, se Deus falou para você fazer, faça. Se Deus colocou algo na sua mão para fazer, faça. Não fique dando jeitinho, fazendo malabarismo com a palavra do Senhor. Não, amado, ela é para ser vivida e é para ser vivida a sério. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus é poderoso para alcançar aquela vida, curar aquela pessoa à distância. Muito bem. Mas se Deus não queria que ela fosse apenas curada, se Deus queria salvar a vida dela, e aquela oportunidade era a oportunidade de eu falar de Jesus para a vida dela, não somente curá-la, não somente fazer que Deus operasse um milagre na vida dela, mas que ela fosse realmente transformada pela palavra do Senhor. Você entende isso? O poder que a nossa vida tem. Sabe, nós somos muito fortes e unidos. Mas Deus habita dentro de nós. Jesus Cristo habita dentro de nós. E você é poderoso para fazer coisas maiores e melhores daquilo que Jesus fez. Como ele bem disse, coisas maiores farão em meu nome. Amém? E lá em 2 Coríntios 5,17 fala o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia. E muitas das vezes, como eu falei, nós ficamos num loop, vivendo aquelas coisas que ficaram para trás e achamos que as coisas não vão andar para frente. Eu digo a você, Deus já estabeleceu algo melhor para você viver. Basta você ir lá e conquistar aquilo. Basta você tomar posse das bênçãos que o Senhor conquistou para você naquela cruz. Mas não somente como uma barganha ou por um interesse pessoal das coisas que Ele pode ter. Não, mas sim por quem Ele é na sua vida. Por quem Ele é na minha e na sua vida. Porque quando nós começarmos a viver realmente, segundo a palavra de Deus, as coisas vão começar a acontecer na sua vida. As coisas vão começar a acontecer na minha vida como tem acontecido. Eu sou prova viva, eu e minha esposa somos prova viva daquilo que Deus pode fazer e operar nesse lugar. Nós somos prova viva que nadar contra a maré, mas em sentido a Cristo, vivendo as coisas que Deus planejou para fazer, é a melhor coisa que se tem. Por mais que pareça loucura. Eu lembro que num trabalho antigo que eu trabalhei aqui, trabalhei no shopping, no Sabor Gaúcho. Se calhar eu já posso ter servido você, não sei. Mas eu lembro que quando eu saí de lá, eu tinha uma nota no espírito, dizendo assim, saia. Eu não tinha paz, eu não dormia à noite. Eu acordava 9 horas da manhã, tinha que chegar lá 10, porque eu tinha que almoçar lá, para aproveitar o churrasco, todo dia era churrasco. Pelo menos era uma coisa... Eu acho que eu engordei naquela época, não, nem lembro. Mas todo dia eu comia churrasco, glória a Deus por isso. Mas eu trabalhava de 10 da manhã até 2 da madrugada. Eita, glória a Deus. E eu dormia, sabe como? Assim, ó, parecendo Charlie Chaplin naquele filme Tempos Modernos. Você já assistiu aquele filme?
Que ele sai assim na rua e... Eu dormia assim, ó, colocando a comida no prato. Eu passei mal naquela época. Psicologicamente falando, fisicamente falando. Eu disse, Senhor, não tem condições. E eu recebi uma palavra do Senhor, diretamente do meu espírito, dizendo, saia. Chegou o tempo de você sair. Senhor, mas minhas contas? Não sou eu seu supridor? Não sou eu quem cuido de você? Senhor, mas a minha esposa, ela tem necessidades. E por acaso não sou eu o supridor da vida dela também? Sabe, eu querendo botar um pouquinho mais de goiabada no meu sequilho. E Deus dizendo assim, aqui está a fórmula perfeita para a sua vida. Saia, eu tenho algo melhor para você. E eu lembro que quando eu saí, eu cheguei para o meu patrão, ex-patrão na época, e disse, olha, eu vou sair. E ele, vai voltar para o Brasil? Eu disse, não. Então vai para onde? E, pasmem, eu saí no auge do inverno. Na época que o pessoal fala que é a pior época para se arrumar emprego, porque é frio, que não tem turismo, que não tem nada. E imagina lá, 15 de janeiro, eu pedindo as contas para sair. E os meus colegas de trabalho naquela época chegaram para mim e disseram assim, você não vai arrumar nada lá fora não. Sabe o que vai acontecer na sua vida? Próxima semana, daqui a 2 semanas, você vai estar pedindo emprego aqui e não vai ter. Eu disse, nem se preocupe, porque eu não vou voltar aqui 2 semanas para pedir emprego. Eu vou voltar para comer com minha esposa. E você vai me servir um rodízio. Bem assim, ó. Amado, não leve desaforo para casa não, quando se trata da sua fé. Não deixe as pessoas montarem em você, porque você é crente. Amado, você é crente, mas você não é mudo, não. Não deixe que as pessoas coloquem coisas dentro do seu coração, dentro da sua mente, que você não acredita. Porque se você não for incisivo nisso, nesses momentos, aquilo vai ficar mastigando na sua cabeça. E no auge da situação, quando você repreende ou quando você lança uma palavra de fé, você não se lembra mais daquela palavra que foi dita. Você só se lembra daquilo que você disse. Amém? Por isso, quando disseram para mim, você vai voltar daqui a 2 semanas pedindo emprego e não vai ter, eu disse, nem se preocupe, que daqui a 2 semanas eu vou voltar com minha esposa para almoçar ou para comer um rodízio. Eita, glória a Deus, mas por dentro estava um... A gente é humano também, mano. A gente é gente também, amém? Mas o que faz a diferença é você saber em quem você está firmado, em quem você crê. E, amados, eu consegui um emprego, graças a Deus, hoje eu trabalho numa multinacional. E eu ainda não voltei lá para comer com minha esposa, porque o restaurante fechou. Fechou praticamente 2 semanas que eu saí, mais ou menos. E você vem dizer para mim que Deus não opera, que Deus não faz milagres, que Deus não... Amado, desculpa lá, mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que eu penso ou que você pensa. Mas quanto mais conectado você estiver, mais você vai experimentar das coisas que Deus tem para a sua vida. Quanto mais entregue você estiver, mais você vai desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida. Amém? E eu queria que você abrisse lá em Mateus 21, 12. Mateus 21, 12. Aleluia. Todos abriram? Aqui diz o seguinte: tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram eles... Cadê? Saiu aqui? 14, isso. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Amado, esse versículo traz uma joia preciosa, como o pastor fala.
Porque primeiro Jesus entra no templo e diz que isso aqui é casa de oração. Ele começa a derrubar aquelas coisas, e os cambistas e as pessoas que vendiam animais para sacrifícios, pombas e tudo mais. E Jesus, ele não só repreende as coisas erradas que estavam acontecendo, mas ele mostra as coisas certas que se eram para fazer naquele lugar. Amém? Amém? Jesus, ele faz aquele ato de purificação do templo, mas logo a seguir, ele cura cegos e coxos, mostrando para aquelas pessoas que aquele lugar era um lugar consagrado, que aquele lugar era um lugar da casa do Senhor, que aquele lugar era uma casa de oração. Mas você chega para mim, porque Jesus foi específico naquele templo, naquela época específica. Aquele templo que Jesus foi, ele tinha sido construído há 46 anos atrás, reconstruído na verdade. Ele foi várias vezes construído, reconstruído e foi finalizado 46 anos. Jesus nasceu quando o templo tinha 16 anos, digamos assim. Então, quando Jesus tinha os 30 anos, o templo tinha 46, mas ele já viveu aquilo, sabe? Jesus já viveu aquela experiência, ou seja, naquela época, Jesus já viu aqueles cambistas vendendo naquele lugar. E você pode perguntar para mim, por que Jesus não fez aquilo antes? Por que Jesus só fez naquele momento? Porque Jesus, quando assumiu a responsabilidade que ele tinha, como Messias, como mestre, como profeta, como libertador, como salvador, aquilo já não mais podia estar ali. Eita! Respondeu. Quer aceitar Jesus comigo? Foi isso que ela falou, o Google. Sabe por que Jesus fez aquilo? Porque quando ele assumiu o chamado dele, quando ele assumiu aquilo que ele tinha para fazer nessa terra, como Messias, como um profeta, como libertador, como um salvador, aquilo já não mais podia estar ali. Aquele lugar precisava ser purificado. As pessoas tinham que ver e entender que Deus era real, que Deus era verdadeiro e que ele era o Filho de Deus. E aquela casa era uma casa de oração. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós somos templo do Espírito Santo. Pode haver alguns cambistas aí dentro da sua vida. Alguns vendedores, algumas barraquinhas montadas de coisas que você tem preservado. Mas entenda que Jesus não vai chegar na sua vida derrubando essas barracas, essas coisas, esses achismos seus, essa vida que você vive por aí dentro. Quem vai fazer isso é você. Porque Jesus e Deus já disponibilizaram a sua palavra para que a nossa vida fosse transformada. Nós devemos renovar a nossa mente cada dia mais, para que essas coisas saiam das nossas vidas. Para que o nosso templo seja cada vez mais santo, mais limpo. Que a nossa vida seja uma vida de oração. Que a nossa vida resplandeça a glória de Cristo nessa terra. Que Deus possa encontrar um templo limpo, puro. Mas isso quem vai fazer sou eu e você. Nós é que vamos ter a noção da nossa vida e saber aquilo que nós precisamos melhorar ou não. Porque entenda que Jesus chegou naquele lugar. Mas ele não chegou condenando ou dizendo assim, amado, olha, vamos fazer o seguinte. Vocês vão ter 3 dias para sair, tá bem? 3 dias, tá? É porque aqui é a casa de Deus, sabe? Aqui é a casa do Senhor, é um lugar de oração. Pá, desculpa lá, mas vocês vão ter que sair, vamos ali para a praça. Não, amado. Ele sabia porque sabia, na convicção que ele tinha, de que aquilo não podia estar ali. Sabe, a igreja, ela recebe você do jeito que você é. Mas cabe a você querer ser transformado. Você tem que fazer na sua vida como Jesus fez, derrubar as barracas, fechar aquilo. Sabe, não é para você viver do jeito que você chegou na igreja, não. Você precisa ser transformado. E você vai ser transformado através da palavra, mas só se você der ouvido a ela. E eu queria ler para você, e queria chamar o Ministério de Música, em Tiago 1, 23.
Tiago 1:23. Tiago 1:23 diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvindo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Eu não sei se você entendeu isso. Mas se você é um ouvinte negligente e não praticante da palavra do Senhor, você é como um homem que se olha no espelho, vê a sua imagem e depois se esquece. Mas ele fala, mas aqueles que consideram atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvindo negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amado, você quer ter sucesso na vida? Seja um ouvinte, operante e praticante da palavra do Senhor. Não negligencie aquilo que Deus tem trazido ao seu coração. Não negligencie a palavra dele. Porque a partir do momento que você se tornar um operante e praticante da palavra, você será bem-aventurado no que realizar. E o interessante dessa palavra é que ela não é específica. De dizer assim, você vai ser bem-aventurado no trabalho. Você vai ser bem-aventurado na família. Você vai ser bem-aventurado na sua vida social. Ou você vai ser bem-aventurado nas suas finanças. Não, amado. Você vai ser bem-aventurado em todas as coisas. Por isso que nós não devemos negligenciar a cultura do céu, a cultura do reino. As coisas que Deus planejou e estabeleceu para que nós possamos viver. Porque se nós negligenciarmos isso, nós seremos não bem-sucedidos no que realizarmos. Mas se nós perseverarmos na lei perfeita, na lei da liberdade, sendo ouvintes, seremos bem-aventurados em todas as coisas que nós fizermos. E eu queria que você ficasse em pé nessa noite. E eu queria que você, no seu lugar, você começasse a ver aquelas barraquinhas que estão dentro de você. Aquelas coisas que você sabe porque sabe que não vem do coração de Deus. E você mesmo começasse a expulsar essas coisas dentro de você. E você começasse a considerar a palavra do Senhor na sua vida. Naquelas coisas que Deus prometeu, nas promessas, nos planos, nos sonhos. Naquelas coisas que você sabe porque sabe que Deus planejou e que vão acontecer. E se você por acaso entrou aqui e não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você quer fazer isso nessa noite, você quer se tornar templo do Espírito Santo, você quer convidar Jesus a habitar dentro de você, eu queria que você levantasse a sua mão. Ou se você está aí na internet, eu queria que você orasse comigo junto. E dissesse assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu acredito que o Senhor morreu naquela cruz para me libertar e me salvar. E a minha vida pertence a Ti, Pai. Faz-me templo do Teu Espírito Santo. Eu declaro e confesso com a minha boca que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Que o Senhor reina em minha vida.
que o Senhor é o único rei da minha vida. Aleluia. E se você fez essa oração comigo, depois pode nos procurar. Você que está na internet, comente aí, para nós conversarmos depois. Mas se você chegou aqui e você está sentindo algum sintoma, alguma dor, eu queria orar por você. Alguém com alguma enfermidade? Não? Todos sarados, curados? Mas se porventura você está aí assistindo essa ministração, eu declaro cura divina reinando na sua vida agora, em nome de Jesus. Porque tudo aquilo que Jesus conquistou naquela cruz é nosso direito, é nossa herança. E por suas pisaduras nós somos e fomos sarados. Então nenhuma doença, nenhuma enfermidade tem que reinar em nossa vida. A única coisa que reina em nossa vida é aquilo que o Senhor estabeleceu na tua palavra, que é a tua cura divina. Saúde divina reinando em nossos corpos, em nome de Jesus. Onde você estiver, e o que você estiver, o nome de Jesus é maior e muito mais poderoso daquilo que você vive e que você está tendo. Em nome de Jesus, a cura divina reinando em nome de Jesus. Aleluia.